E Janja da Silva chamou o tio França de bestão e, sem perceber, desmontou a narrativa da esquerda de que ele era um homem-bomba terrorista. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então, ele, por uma questão de segurança, ele também não... Ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece já a disposição dele de estar vindo aqui para dialogar com a gente. Bom, é uma sensibilidade, né? É um respeito ao ser humano impressionante, e se a gente lembrar né, de acontecimentos recentes, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, naquele caso do empresário que estava ali delatando o PCC, o Barroso disse: o denunciante do PCC, isso numa sessão no STF, psicografou uma mensagem aqui que ele não foi bem defendido pela Polícia Militar de São Paulo, e deu uma risada. O Barroso fez piada também sobre as ações, né, de reparos e indenizações pelos danos e prejuízos provocados pelo rompimento da barragem lá em Mariana, em Minas Gerais. Né? Ele mandou essa com 170 bilhões de reais, dá para passar um bom fim de semana. Só para lembrar que 19 pessoas morreram naquela tragédia, 600 ficaram desabrigadas e mais de 1 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas, ficaram sem acesso à água potável, consta. Então, o que dizer desses comentários da Janja, né, esse último, e do Luiz Roberto Barroso, que eles têm o mesmo tom. Essa é a turma da tolerância, né? Deixa eles falarem, Lacombe, deixa, porque eles mostram assim o embuste, inclusive, de todas essas narrativas falaciosas, né? Em poucas palavras, a primeira-dama, e querendo ou não, é a primeira-dama do Brasil, né? Ela conseguiu dizer que o bestão, um sujeito que chega ao desespero de se matar, se é que se matou, estava com um rojão, fogos de artifício, então não era bomba, não era atentado terrorista, coisa alguma, que o Alexandre de Moraes é um parceiro deles, né? Todas as narrativas indo para o saco, ainda cria uma crise diplomática, mandando o Elon Musk do nada, né, e se ferrar, para ser delicado aqui. Veja, Lacombe, tudo nesse caso do tio França aí está muito estranho, né? Agora pegou fogo a casa dele e a responsável teria sido sua ex-mulher, que também não bateria muito bem da cabeça. Enfim, não sei se é queima de arquivo, não sei o que aconteceu. Não obstante todas essas narrativas de uma continuidade do gabinete do ódio e tudo, o contexto, blá, 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 né? O que temos de factual é o único político, a única autoridade que sofreu um atentado terrorista e quase perdeu a vida foi Jair Bolsonaro. Esse foi o único. Quem foi o responsável? Adélio Bispo, alguém ligado ao PSOL, que tinha log na Câmara naquele dia, que uma banca de advogados caríssimos chegou de avião para ajudá-lo, e que depois o delegado responsável pela investigação, coincidentemente, é o mesmo que vai investigar esse caso agora. Né? E que a própria família, temos aqui o filho do presidente que pode atestar isso, a própria família não ficou, digamos assim, satisfeita, né, com o desenrolar das investigações. Então, isso é o que temos de factual. A imprensa, totalmente irresponsável, leviana, já tentando fazer um elo com o bolsonarismo desse pobre coitado aí, né? Ele seria um extremista de ser, um isentão radical, se a gente quiser, porque ele estava dizendo ali que não queria nem Lula nem Bolsonaro na política. Mas como ele foi candidato a vereador pelo PL em 2020, quando o Bolsonaro nem era do partido, tentaram criar um elo e tudo mais. Naquele ano, a coligação do partido era com o PDT. Né? Vai ver que o Ciro Gomes tem alguma ligação. O fato é que o sujeito estava se colocando pelo fim da polarização, um discurso muito parecido, inclusive, com esses membros do STF. Pode ter sido um caso de suicídio, de desespero, pode ter sido um caso de ele ter sido abatido, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que não foi um caso de terrorismo. E é curioso, Lacombe, que a mesma turma que passou a falar terrorismo, 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 não chama o Hamas de terrorismo.
Aliás, vamos para as incoerências e faltas de lógica. O ministro Alexandre de Moraes disse que o problema é a impunidade que gera mais agressividade nessas pessoas. Mas esse sujeito, coitado aí, o tio França, deixou uma mensagem no espelho do apartamento que ele alugou, dizendo que ia se vingar ali justamente do caso da Débora, que usou a cabeleireira, sem nenhum antecedente criminal, mãe de 2 meninos, que usou um batom para pichar numa estátua, aquilo que o Barroso disse, perdeu o mané, não a mola. Né? Então, é óbvio que ele está dizendo o contrário do que disse o Alexandre de Moraes. A punição foi severa demais, foi excessiva demais. Que impunidade é essa que condena a 14, 15, 17 anos de prisão quem não cometeu crime algum, enquanto solta pela porta da frente traficantes que devolvem dinheiro e helicóptero e lancha de traficantes, o próprio STF, que vai lá e protege todos os marginais e corruptos do Brasil. Não tem um preso da Lava Jato. Sérgio Cabral, viciado, confesso, em crime, né, condenado a 400 anos de prisão, está solto com a rede social ativa. Eu não tenho rede social, estou sob censura. Mas o Sérgio Cabral tá. O Lula voltou à cena do crime com a ajuda do Alckmin. E não tem ninguém preso, tem um condenado. Sabe quem? Fernando Collor de Mello, que agora rejeitaram o recurso dele. O que ele fez de diferente desses outros todos? Do Sérgio Cabral, meu Deus. Já sei, ele apoiou Jair Bolsonaro. Esse pessoal sequer esconde o que está acontecendo. Não tem lógica, não tem coerência e não tem direito, não tem lei. Aliás, sequer era o foro adequado, né? O STF investigar esse caso. Mas cai no Alexandre de Moraes de forma coincidente também. Né? É tudo absurdo demais e tudo que eles têm é narrativa, nada além de narrativa. Todo tirano age dizendo que está protegendo a democracia. Nenhum tirano confessa seus crimes e suas intenções. Mas o que está muito claro é que essa turma não quer a pacificação. O Rogério Marinho gravou um bom vídeo pedindo pacificação. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu um belo tweet, uma bela mensagem propondo pacificação, mas esses ministros não querem. Por quê? Porque a única coisa que eles aceitam é que a direita que despertou jamais participe de novo da política. Eles aceitam pacificar o país, desde que mais da metade da população esteja fora do jogo democrático. Isso não podemos aceitar. Eu vou trazer aos poucos aqui algumas manchetes de jornais que já foram importantes, de portais de notícia. Mas a Folha de São Paulo, por exemplo, publicou hoje um artigo do doutor em sociologia, o Celso Rocha Barros, com os seguintes título e subtítulo: O terrorista do Jair, Francisco Vanderlei Luiz, recebeu do bolsonarismo as ideias e o exemplo. Tem coisa pior, tá? Vou ler depois um destaque do artigo da Eliane Cantanhede no Estadão, falando que a culpa é do Trump, é do Bolsonaro, do Javier Milei e do Elon Musk. Mas, eu vou chegar nessa parte, Ana. E tudo é pretexto, né? Então, como disse, consta, está tudo ligado ao 8 de janeiro, está tudo ligado ao Jair Bolsonaro. E aí a solução qual é? Nem pensar em anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, muita gente inocente, não estava nem lá na Praça dos Três Poderes, não estava nem lá no Congresso, nem no STF naquele dia, sem provas, né? Ninguém sabe de nada, aqueles julgamentos aos lotes. Então, não anistia e trabalho pesado pela censura. É isso, tudo é pretexto para isso, Ana. Então, Lacombe, é porque agora tudo vai para o balaio político Jair Bolsonaro, né? Tudo vai caber nesse balaio para que ele permaneça inelegível, porque a própria eleição aqui nos Estados Unidos mostra a força que a direita hoje no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, está adquirindo com esse despertar, principalmente das redes sociais, como Elon Musk postou lá no X, né, no dia 6 de novembro, vocês são a mídia. E isso é o terror para essa gente. Por isso que quando os ministros resolvem abrir a boca para falar sobre isso, eu até marquei aqui, é o bingo STF, né? Golpe de Estado, indústria da desinformação, difusão de ódio, tudo para que a narrativa contra
Jair Bolsonaro seja sempre alimentada. E é engraçado, né, que eles falam que esse fato que aconteceu em Brasília não é um ato isolado, está tudo conectado com Jair Bolsonaro, com 8 de janeiro, com o discurso de ódio, com o gabinete do ódio, mas a facada em Jair Bolsonaro aí é um caso isolado. Aí não. Aí é um lobo solitário, é uma pessoa com problemas mentais, mas essa semana essa pessoa não tem problemas mentais, não pode sequer ser questionado se tem, se estava com algum problema, depressão, problema mental, o que quer que seja. Não. Está diretamente ligado a Jair Bolsonaro, ao discurso de ódio, e esse bingo todo aqui, golpe de Estado, indústria da desinformação, etc. Mas o Adélio Bispo, esse não. É apenas um maluco, um caso isolado, não podemos questionar absolutamente nada. Até hoje não sabemos como o nome dele parou na entrada da Câmara dos Deputados, no mesmo dia em que ele deu uma facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Isso tudo é apenas um lobo solitário. Agora, eu acho engraçado, Lacombe, que eles falam não há como perdoar antes de condenar. Só que para eles as condenações, mais de uma, duas, três, quatro, cinco, 10, antes de qualquer processo legal. Então, eles falam, no devido processo legal, não há como perdoar antes de condenar, mas eles condenam antes de julgar, antes de investigar, antes de julgar, antes da defesa de qualquer um do 8 de janeiro apresentar as suas provas de que não estavam metidos ali, envolvidos na balbúrdia, assim, naquele vandalismo. Então, é a Constituição self-service. Eles escolhem o que eles querem seguir, o que eles querem aplicar, e o país que se vire com as inconstitucionalidades deles. Pois é, quem quer investigar alguma coisa, né? A gente está vendo aí os ministros do STF, integrantes do governo, já tendo tudo, veredito, já sabem de tudo, né? O Francisco Vanderlei Luiz não agiu sozinho, não foi um ato isolado, deputado. E aí vou citar aqui o que escreveu a Eliane Cantanhede no Estadão. Ela disse o seguinte: aliança de Trump, Bolsonaro e Milei. E tinha o Musk também no texto. Esse foi só o destaque do texto. Tudo a ver com explosões no STF. E vou puxar logo aqui, deputado, para o senhor comentar. Acho que foi o pior de todos. O UOL publicou uma matéria com o seguinte título: extrema-direita está recrutando para novos ataques. Diz antropóloga. Essa antropóloga se chama Isabela Calil. Aí ela também afirma que as explosões na Praça dos Três Poderes não são um ato isolado, estão estreitamente conectadas com o 8 de janeiro. E aí ela afirma, veja só, ela nunca foi uma ocupação do MST, ela manda a seguinte: a extrema-direita está recrutando cada vez mais pessoas, sobretudo homens e até mesmo crianças. A parte do recrutamento começa muito cedo. Crianças de 10 anos já estão nessas comunidades de ódio, né? E aí, deputado, como é que a gente vai confiar, né, nas perícias, nas investigações? Porque qual é a ligação que tem do Francisco Vanderlei Luiz? Alugou um lugar para ficar em Ceilândia, dirigiu o próprio carro, estava ali sozinho, né? Então, não há nenhuma ligação, nenhuma pista de que ele realmente fizesse parte de um complô, ou que isso tenha alguma ligação com 8 de janeiro, e muito menos ainda que seja tudo comandado por Jair Bolsonaro, deputado. Eu estou torcendo aqui para que a internet aí do tio França, não sei se ele tinha acesso à internet, né? Talvez hoje em dia no Brasil todo mundo tem um telefone conectado à internet, que a internet dele não seja da Starlink, senão amanhã já estão condenando o Elon Musk, né? Agora, disso tudo, o que eu destacaria é a celeridade com que essas imagens vieram à tona, ao contrário daquilo ocorrido em 8 de janeiro. Em 8 de janeiro, nós chegamos a fazer uma CPMI para analisar esse caso, que a gente sabe que é um protesto que foi longe demais, com penas totalmente absurdas, uma perseguição implacável. Inclusive, a gente deve entrar nesse assunto, creio, né, dos 61 brasileiros que a Alexandre de Moraes está pedindo a extradição, que estão lá na Argentina. Mas isso daí demonstra que essas imagens foram
saudáveis no seguinte sentido, para ver que foi uma pessoa que realmente utilizou de fogos de artifício, e aí cada um pôde formar o seu julgamento e não se informar através das narrativas de outro. Eu lamento que com o caso de 8 de janeiro nós chegamos a formar uma CPMI para apurar esses casos. A CPMI, que tem poderes de autoridade judicial, foi aprovado numa barrigada da esquerda que comeu bola. Nós aprovamos um requerimento do deputado Felipe Barros para ter acesso às câmeras do Ministério da Justiça, do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje trocou com o STF, né? Ele foi para o STF e o Lewandowski do STF virou o MJ, e até hoje essas imagens não vieram à tona. Então você consegue perceber que existe uma disparidade de condutas que salta aos olhos da população. Quando você olha ministros da Suprema Corte dando tom de seriedade, querendo dizer que se trata de um fato terrorista, por outro lado você olha a Janja debochando, você não tem como dizer que aquilo dali é algo de extrema periculosidade. É claro que ninguém gostaria que acontecesse, né? Inclusive tinham explosivos, mais material incendiário que foi encontrado no carro desse tio França, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, né, onde, por acaso, este deputado aqui trabalha e passa toda semana. Então, e eu não estou incrédulo, né, saltando por aí falando que, olha, é um terrorista, é um terrorista. Eu, inclusive, ressalto aqui que durante o governo Obama, um veterano de guerra, provavelmente com problemas psicológicos, norte-americano, ele saltou, né, pulou os muros da Casa Branca e chegou a quase entrar na Casa Branca antes de ser detido. Essa pessoa tinha centenas de cartuchos de munição no seu carro e pretendia fazer ali alguma coisa contra o então presidente Obama. Porém, essa pessoa não foi tratada como terrorista. Isso que a gente está falando de Estados Unidos, um país que se preocupa muito com essa causa. Agora, já no Brasil, ao que parece, né, uma pessoa com fogos de artifício, já estão falando em atentado terrorista, muito provavelmente porque querem colocar adiante medidas como a regulamentação da internet, né, a tal narrativa do gabinete do ódio que nunca existiu, inclusive desde 2019 até hoje não foi concluído o inquérito das fake news, reviraram de cabeça para baixo a vida de todo mundo, não só da minha família, do entorno do presidente, várias outras pessoas, e nunca acham nada. E aí, finalizando, né, eu fico realmente surpreso de que como essas pessoas como a Eliane Cantanhede, que faz um artigo desse falando de Musk, Trump, Milley e Bolsonaro, para chegar nos relatos desse fato que ocorreu agora, provavelmente desse suicida, como que essas pessoas não compreendem que eles estão mergulhados em descrédito? Como é que ela quer fazer crer que alguém vai acreditar no que ela escreve? Aí a queda de audiência de Globo News, de outras emissoras grandes, é simplesmente inacreditável como essas pessoas não conseguem enxergar a tábua que está na frente dos olhos delas quando se fala em matéria de imprensa. E aí, né, qualquer pessoa, né, minimamente honesta vai para a internet e consegue ter mais audiência do que essas pessoas. É, no mínimo, lamentável.